Oi, pessoal, eu sou a Nathalie e está começando mais um papo nosso aqui do Tênis Alado, o clube de leituras de Percy Jackson, do Tênis Verde. Hoje nós vamos falar sobre o último livro, que é O Último Olimpiano, mas não é a última conversa nossa aqui não, pois nós vamos continuar este clube de leitura. A gente vai seguir para Heróis do Olimpo, então fiquem atentos aí às redes sociais, segue a gente lá no site Roxinho, onde rola as lives para não perder. E também você pode acompanhar o nosso grupo no Discord, o link tá aqui na descrição, para justamente ir lendo com a gente, conversando com a gente e saber todo o cronograma de leitura, mas já adianto que daqui para frente vai ser mensal. E aí a gente vai acertar junto as datas. Link na descrição também para comprar os livros de Percy Jackson, se você quiser. E é isso, vamos começar o nosso papo de hoje. Gente, antes da gente começar a falar sobre, né, as resoluções e tal, e todas as respostas que a gente teve neste último livro, eu queria muito falar sobre um geralzão, assim, sobre o clima do livro. Porque eu acho que eu tinha comentado com vocês já que eu não lembrava direito desse livro. Eu lembrava do que o Percy precisava fazer, né, pra derrotar o Cronos, e eu lembrava do final. E quando eu disse que eu lembrava do final, é porque eu lembrava da guerra. Só qual foi a minha surpresa quando eu percebi que o livro todo é a guerra, né? Eu fiquei, gente, não acaba esta guerra e é batalha pra cá, batalha pra lá. Então eu percebi, eu entendi por que eu não lembrava desse livro direito. Porque eu tenho muita dificuldade de visualizar esse livro, né? Com esse lance de coisas muito estratégicas de guerra, a própria localização ali da cidade que eu não conheço, né? Eu sei que tem até um mapa no começo do livro, mas ainda assim tem muita coisa que o Percy fala, tipo, porque na rua, não sei das quantas, e aí virei pra cá e virei pra lá, e é muito difícil para mim de visualizar. Então, todos os outros livros, né, os 4 primeiros, são livros que eu tenho uma memória visual que eu criei muito forte. E esse livro é muito difícil para mim de visualizar o que está acontecendo. Então, eu lembrava do começo, mais ou menos, principalmente ali o que envolve o Nico, o banho no rio Stygia e tal, e lembrava ali, né, de muita briga e o que acontecia realmente nos capítulos finais. E aí toda essa meiuca, assim, de muita guerra e tal, assim, pra mim é tudo uma maçaroca, no final das contas, porque é tudo muito parecido, eu acho, né? A Duni fala aqui, o primeiro terço do livro eu adorei, pensei que ia ser meu favorito, porém depois eu achei muito confuso e meio embarrigado. Eu concordo super, eu acho que o começo é muito legal mesmo, acho que toda aquela questão ali do Percy com a Rachel é bem engraçada, amo toda aquela parte ali que o Nico leva o Percy pra conhecer a mãe do Luke e tal. Eu até senti uma coisa um pouco parecida com Harry Potter, né? Que também tem um esquema desse no sexto livro, né? Do Harry meio que conhecendo o passado do Voldemort e não sei o quê. E aí eu tenho um pouco disso nesse livro. E aí depois é tipo... então a gente tem que lutar, lutar, lutar. E eu senti que tinha muitas repetições. Porque sempre tem aquele problema, eles estão lá lutando, eles estão quase perdendo, aí chega alguém para salvar o dia. Então tem um momento que a Thalia chega com as caçadoras, que é muito legal e tal. Aí depois tem um momento que chega a galera de Ares. Aí tem um momento que chega a galera. Não, na verdade, antes disso. Chega os centauros, depois chega a galera de Ares, aí depois chega o Nico com o Hades. Tipo, é sempre meio que a mesma coisa, né? Eu acho que a única diferença ali, eu acho que é o momento que chega os campistas de Ares, porque tem toda a questão da Silena. Mas de resto é tudo muito tipo guerra, guerra, guerra. Ai meu Deus, estamos machucados. Ai meu Deus, não vamos conseguir. Aí chega alguém e salva o dia. Então, surpreendentemente, eu achei esse o pior livro, né? Em questão de livro mesmo, né? De narrativa e tal. Acho que não teve tanto desenvolvimento dos personagens. Então, tudo isso me incomodou bastante. Me incomodou bastante, relendo agora. Deixa eu ver, o Wendell disse: esse livro teve pouca mudança de cenário e as outras localidades são um charme da série? Ah, tá, entendi. Da série como um todo. Sim, acaba que fica tudo muito preso
no que tá acontecendo ali ao redor do Olimpo, né? E aí tem os sonhos. Eu acho que isso vai acabar ficando muito diferente na série, porque talvez. Não, eu acho que vai ter os sonhos também, mas eu acho que a gente vai ter talvez mais visões do que tá rolando, que não seja na perspectiva do Percy, né? Que a gente não precise do Percy pra ver tudo que tá acontecendo. Então acho que vai ficar mais legal. E até a questão da ação, né? Que, como eu falei, eu tenho dificuldade de visualizar isso num livro, mas é óbvio que vendo isso num filme, numa série, é muito legal, tem muita ação, né? Então acho que vai ser legal de ver na série e eu acho que eu vou conseguir finalmente absorver realmente o que aconteceu. Mas acho que ainda falta bastante de desenvolvimento de personagem. Acho que fica muito focado em batalha e a resolução, né? Não tem muito desenvolvimento. A Duni falou, eu achei confuso essa relação dele com a Rachel, meio mal desenvolvida. Concordo. Eu acho que... Não sei, parece que é só uma complicação pra ter uma complicação. Pro relacionamento do Percy e da Annabeth não ser tão fácil assim. Tem um negócio ali pra complicar mais. Além, né, do Luke, além da Calypso, tem a Rachel. É só pra... Enfim, eu sinto que é meio que só pra isso. Porque no final das contas, né, isso acaba que não é um problema, no final das contas, né? Acho que quando a Rachel fala ali no final, tipo, acho que você sempre soube que isso não ia dar em nada, e eu também. Então, tipo, então por que tivemos esse drama todo, né? Se não era nem... Enfim, jovens, adolescentes. A Mari disse, eu fiquei meio perdida nas localizações também, parecia que tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e o próprio Percy indo de um lado pro outro. Sim, tipo... É muita correria. Muita correria. E é só, tipo... É foda isso, porque eu sinto que todas essas batalhas, esses conflitos, esse vai, não vai, aí vai, a gente tem que recuar, tal, tipo, isso no final das contas não serve pra nada, assim, em questão dramática. É só uma grande guerra, né? Parece que o livro inteiro é, sei lá, um clímax de uma história inteira, sabe? Tipo, eu acho que poderia ter resumido bastante essa parte e talvez tido mais história antes da guerra de fato pra, enfim, desenvolver melhor os personagens. E o Wendell falou aqui, no meu headcanon, a Rachel é bi. Eu concordo super, eu acho que ela tem vibes bi mesmo. Mas, enfim, ela não vai poder namorar ninguém. Então é isso, essas são as minhas opiniões no geral sobre o livro. É claro que esse livro é muito importante porque ele vai, né, amarrar várias coisas sobre a saga como um todo, vai dar resolução para vários personagens e vai abrir também novas portas, mas acho que como livro mesmo, como escrita, como história, enfim, eu acho que fica bastante confuso. E eu acho que os outros livros são muito melhores. Muito melhores nesse sentido. Mas, né, é um encerramento, né? Acho que fecha ali. Eu acho que o final, ele até dá uma compensada, eu diria. Na minha opinião, assim, porque eu acho o final bem legal. A Duni tava com medo. Eu também tava com... Eu juro que eu tava com medo. Eu tava lendo e falei assim, gente... Será que é porque eu tô relendo que eu tô tendo essa impressão ou se é essa impressão mesmo? Mas se vocês tiveram também essa impressão, eu fico mais tranquila. Então vamos falar sobre as resoluções, então, que eu acho que são coisas mais legais de falar. Meu Deus, tem um bicho aqui. Sai, bicho. Vai voar pra lá. Sai, bicho. Vamos falar então das resoluções. Primeiro, temos a solução ali, né, que o Nico fala, tipo, olha, então eu acho que eu sei o que o Luke fez, eu acho que você deveria fazer isso também pra você conseguir bater de frente com ele, né, o Percy, que é se banhar no rio Stygia. E eu acho isso muito foda, porque o Percy já é muito incrível, aí ele fica mais overpower ainda.
E é muito fofo também o fato de que ele meio que conecta o ponto ali invulnerável dele com a Annabeth e tudo mais e tal. E depois tem toda a questão dela ter protegido ele, não sei o quê. Então eu acho bem legal isso. E vou confessar que eu não lembro o que que isso traz pro Percy no futuro. Eu realmente não me lembro. Porque teoricamente ele continua sendo invulnerável pra sempre, né? Percy, bem foda. Doni falou, eu gostei porque foi uma surpresa, eu não imaginava que ia ser aquilo. Sim, é uma solução bem inesperada mesmo. E é muito interessante que eu acho que sempre existe esse, de certa forma, meio que existe esse paralelo sempre, né, do Percy e do Luke, e como muitas vezes eles podem ser parecidos, e como o Percy poderia, talvez, seguir pelo mesmo caminho que o Luke, né, e como eles usam de formas diferentes os poderes que eles têm e tudo mais, as coisas que acontecem nas vidas deles. Então, eu acho muito legal. Aí vocês sabem, né? Eu amo o Nico, tudo que o Nico tá metido, eu tô lá vibrando. Então, eu fico com muita dó que ele fez o acordo lá com o pai e tal, e ele meio que é enganado. Aí o Percy fica puto com ele, tipo, ai, seu traidorzinho, eu devia te matar. E eu, tipo, não briguem, por favor, não briguem. Não me faça escolher, não me faça escolher, pelo amor de Deus. O Nico é maravilhoso, não é, Duni? Ai, o Nico é tudo. Tudo, 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 tudo para mim. Tudo para mim. Vamos lá. Então tá, tem isso. Vamos falar sobre a Rachel, né? A gente já comentou ali sobre ela, que é essa parte aí do começo, né? Que tem esse relacionamento aí dos dois, que relacionamento que não é relacionamento. É, eu até entendo ali no final, quando a Rachel fala que meio que ela se sentia ali atraída pelo Percy, mas na verdade é porque ela queria mais as respostas sobre ela do que necessariamente de ser algum sentimento com ele. Mas ao mesmo tempo, acho que poderia. Acho que poderia não ter. Acho que poderia não ter esse interesse romântico at all, sabe? Acho que isso poderia não existir, porque no final das contas meio que não serve pra nada, a não ser deixar. A não ser deixar a Annabeth incomodada. Só que, tipo, eles já têm dramas românticos o suficiente pros dois. Então, pra mim, meio que não serve muito. É, E é muito. Mas, tirando isso, eu acho que a Rachel é uma personagem bastante interessante. E, e o fato dela ter esse, essa herança, digamos assim, né? De ser o novo oráculo e tal. Que é uma coisa que, enfim, ninguém tava esperando que ia acontecer. Então eu acho bastante interessante. O que vocês acharam sobre isso? Vocês acharam legal? A Dani falou que não entendeu esse ponto, o ponto da Rachel, né? Eu acho que eu entendo, eu acho, tipo. Eu acho que ela queria ficar perto dele porque ele tinha uma conexão com uma coisa que pra ela sempre foi uma incógnita, né, na vida dela. E eu acho que ela misturou um pouco os sentimentos, né? Pelo menos é isso que eu entendo. Em que momento o Hades tirou a maldição? Eu não acho que ele tirou a maldição, acho que a maldição meio que caducou, não sei. Eu acho que meio que, tipo, tinha esse destino de que, enfim, ia levar todo esse tempo. Talvez porque já se imaginava que em algum momento, né, o destino sabia que o Hades ia meio que se entender com os olimpianos, então não faz mais sentido essa maldição, sei lá. É, eu acho que não fica claro mesmo. O Wendel tá falando aqui, trabalho ingrato esse, viu? Pois é. É, é bem complicado, tadinha. Então, Wendell, a maldição não valia só pro oráculo da época, porque a mãe do Luke, ela tenta hospedar o oráculo, né? E aí dá.
dar problema. É claro que o Kiron fala, né? Ah, eu não sei. Ninguém, nenhuma. Nunca teve um oráculo que não fosse virgem, né? Mas o que dá a entender, depois, né, o Percy falando, é que, tipo, eles não sabiam da maldição do Hades, então não sabia que poderia dar uma merda tão grande assim e tal. Então, enfim, acho que pode ser um pouco disso, né, do fato de que o oráculo tem que ser uma mulher, eu entendo, virgem, mas também tem um lance de que a maldição tinha que perder o efeito. Agora, como ela perde o efeito, nunca saberemos. Mas falando do Hades, a gente sabe o que acontece com Maria de Angelo, né? A mãe do Nico, mãe da Bianca. E é muito triste, né? O Zeus. Gente, o Zeus é uma. Zeus é difícil. O Zeus não ajuda. Ele sempre tá fazendo alguma coisa que. Enfim, é complicada. E até no final ali, quando ele tá, tipo. Né, agradecendo, não sei o quê. Tipo, ele é sempre meio escrotinho, assim. Então, é claro que eu acho que existe um problema generalizado entre os olimpianos, mas o Hades, você acaba criando uma simpatia por ele, por isso que acontece, né? Então, enfim, é bem delicado, é muito triste ali a morte da Maria. E aí a gente entende por que ele escondeu o Nico e a Bianca, tal, o que aconteceu. A gente preenche as lacunas ali sobre os dois. E aí depois, eventualmente, vai rolar essa mudança aí, né? De que não só o Hades, mas todos os outros deuses que são até menores que o Hades, né? Vão ser mais reconhecidos ali pelos olimpianos, etc. E, consequentemente, os filhos também, que é uma coisa que quando eu reli o primeiro livro no ano passado, que eu fiz o vlog, eu até comentei, tipo, eu vou deixar pra falar mais sobre essa questão dos filhos e sobre a relação dos deuses com eles no final, porque eu lembrava que tinha um desdobramento sobre isso, né? E agora acho que dá pra gente conversar mais abertamente disso, sabendo que as coisas vão mudar, né? A Dani falou, eu achei que ia ter outro acampamento para os deuses menores. Ah, eu acho que ia ser meio injusto, né, com os deuses menores. Tipo, você tem esse acampamento aqui separado. Acho que é legal, tá todo mundo ali junto. Inclusive, tô louca pra ver isso na série, como que vai ficar. O acampamento do. O acampamento. O chalé do Nico. Chalé do Nico. Chalé de Hades, né? Que por enquanto é só do Nico. Eu acho que é legal, tá todo mundo ali reunido. E é meio que toda a motivação, né, dessa saga é sobre como semideuses que não eram valorizados fizeram todo esse estardalhaço, né? Então, eu acho que é muito importante o que o Percy faz ali no final, porque é justamente isso, tipo, por que vocês vão insistir no erro, né? Justice por Persephone, ícone injustiçado. A Persephone, ela parece legal, mas eu acho que fica meio repetitiva até, às vezes, as interações entre ela e a mãe, a Deméter, que sempre a Deméter falando de trigo, e ela, mãe, tipo, tá bom, vira o disco aí. A Duni falou, se não fosse o Cronos, eu até dava moral pra motivação do Luke, porque os olimpianos são difíceis. Exatamente, exatamente. Eu acho que o Luke a gente consegue entender. O Cronos, ele é só, tipo, malvado, né? E ele se aproveita desse sentimento do Luke justamente pra usar pra uma motivação própria, né? Que é tomar o poder de volta. E aí, claramente, ela vai perceber que o Luke já não queria mais aquilo, mas ele já tava envolvido demais e ele perde o controle, né? Ele literalmente perde o controle do corpo dele e tal. E ele ia morrer, então, tipo, será que ele queria. Será que valeria a pena mesmo ele dar a vida dele pra
pra isso, né? Pra ver tudo destruído. A Duni falou, achei Prometheus muito chique. Assim, acho bem legal essas outras aparições, assim, de deuses menores e tal. O Prometheus, a Hestia também. E aí, como eu tinha falado pra vocês, né, na live passada, era bastante importante isso, é, desses deuses menores, porque eles acabam apoiando o Cronos, né, e isso desequilibra bastante a guerra ali. O que mais? Tá, Rachel. Ah, só pra concluir a questão da Rachel, ela fala ali uma profecia no final, né? Que quando eu li a primeira vez, eu fiquei tipo, ai meu Deus, tem uma nova profecia, o que vai acontecer? Acho que quando eu li a primeira vez eu não sabia, né, que Heróis do Olimpo ia existir, nem nada. Então fica aquela coisa, tipo, será que vem aí? E agora vocês já sabem que vem aí sim, então, né, não é nenhum spoiler, mas enfim, essa é a profecia de Heróis do Olimpo. Então, vem aí. A Duni falou, mostra que a arrogância dos Zeus gerou todo o problema. Exatamente. Ai, o Zeus é... Olha, não tenho paciência para este homem, sinceramente. O que mais? Bom, o Luke, acho que a gente já até falou aqui dele, né? Mas o Luke tem toda essa questão com a mãe dele e o Hermes, e como o Hermes meio que não sabia o que ia acontecer, mas ele não podia interferir, né? Que é essa complicação de saber o futuro, né? Você não pode falar, senão é um problemaço. Mas eu acho que é bastante interessante. Eu acho que o Luke é um personagem muito interessante. E ele acaba tendo, né, uma redenção ali nos 45 do segundo tempo. Ele consegue ser um herói, né? Ele consegue ajudar. E a profecia era meio que sobre ele, né? E não sobre o Percy exatamente. A participação do Percy é muito menor do que a gente imaginava, né? Do que ele imaginava. Acaba que é uma coisa que o Dionísio fala pra ele. Acho que é no final da Batalha do Labirinto. Que às vezes pequenas atitudes fazem muita diferença e tal. E é exatamente isso. Tipo, o Percy ele tinha que só. É uma pequena atitude, mas que é muito grande, né? Que é ele se tirar, né? E confiar ali no Luke de que ele ia tomar a atitude correta tal. E, enfim, acabar se sacrificando. Então, o Luke é muito interessante. Eu ainda, assim, eu acho ele interessante, mas eu não consigo, tipo, falar, nossa, eu gosto muito do Luke porque ele é um personagem interessante. Tipo, eu ainda não consigo gostar dele. Tipo, talvez na série isso mude, porque eu fortemente acredito que na série a gente vai ver muito mais do Luke, né? Tipo, não dá pra ficar 100% só no Percy, só na visão do Percy. Então eu acho que a gente vai talvez criar mais empatia por ele. Talvez eu goste mais dele na série. Mas no livro eu só, tipo, respeito a jornada do personagem. Mas, tipo, fiquei, bom, foi embora, entendeu? Já acabou, foi tarde, sabe? Já tava meio que, tipo, não aguentava mais o Luke. E, enfim, essa situação toda. Como um cara chato gera uma filha maravilhosa. Pois é, a Thalia, incrível. E a Duni falou aqui, é Silena. Silena Beauregard. Vocês esperavam que era a Silena, a espiã? Fiquei curiosa sobre essa questão, como que foi pra vocês. Porque eu, quando li a primeira vez, eu fiquei bem impressionada, não esperava. Eu acho que é justamente essa a intenção, né? De ser uma pessoa que ninguém vai esperar. Mas é muito triste reler sabendo, porque, tipo, quando o Beckendorf morre, você já fica tipo, mano. Tristeza, tristeza. Inclusive, eu acho que até esqueci de falar disso. Acho que o livro começa muito forte. Essa parte da morte dele é muito
triste, muito pesada. E aí eu acho que o livro meio que perde um pouco esse tom ao longo dele, sabe? Eu achava que ele ia ser um livro mais denso, por causa desse começo, assim, e depois meio que se perdeu isso. O Dani falou que foi impactante, ai que bom. É muito triste, né, que... Enfim, fui enganada pelo Luke. Não tinha que tá se metendo com o Luke, se lê na... Mas eu gosto muito do momento quando ela aparece lá fingindo ser a Clarice. O Percy é muito lerdo, né? Ai, meu Deus, a Clarice não tem olho azul, mas ela tá lá. E tipo, não é a Clarice, que saco. Acorda, menino. E a relação das duas, realmente, é que nem o Wendell tá falando, é uma das melhores amizades. É muito legal, né, esses dois extremos. É, que elas têm personalidades muito opostas, né? Então, é muito interessante como elas acabam se aproximando. A Duni falou 300 vezes alguém mandando o Percy dormir e ele sonhando com algo, pois é. Isso também tem. Eu acho esse livro muito repetitivo. Tem muitas situações que são muito repetitivas. É sempre meio que a mesma coisa. O Pudipo falou, eu entendo o Percy, não é fácil ser lerdo. Desculpa, não quis ofender ninguém, mas puxa vida, tipo. Se a pessoa parece que tá com medo, a Clarice não tem medo, a Clarice não tem olho azul, a pessoa tem olho azul, não é a Clarice, Percy! Acorda, menino, vamos lá. Mas eu acho que vai ser muito foda, inclusive, essa cena na série, quando a Clarice vai lá e mata o bichão. Acho que vai ser muito da hora. O que mais? Acho que nem tem tanta coisa assim pra falar, na verdade. Porque um puta monte do livro é só, tipo, briga, briga, briga. Deixa eu pensar. Tem todo o lance da Annabeth, que isso nem é relevante, né? Que ela se machuca e depois isso, enfim, não acaba que dá tudo certo. A Dani falou, eu gostei como toda a saga é bem construída, que você conhece bem todo mundo. Sim, eu acho que todos os personagens são muito interessantes e completos. Que é o que eu venho falando desde o começo, né? Tipo, o Percy é o protagonista, mas os outros personagens, eles são tão importantes e tão bem trabalhados quanto ele, né? Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Eu acho que torna o universo muito mais interessante, muito mais completo e, enfim, muito mais legal de acompanhar. Briga em round, cada hora vem um chefão, pois é. Eu não sei como eles vão fazer isso na série pra não parecer que todos os episódios são iguais. É tipo, essa semana eles vão brigar com este bichão. Essa semana eles vão brigar com este bichão. Tipo, enfim, vamos ver como que vai ser. Bom, a gente já falou ali da resolução, né? Do lance da profecia e tal, do Luke meio que não, né? O Luke lutar contra o Cronos, né, internamente, ele toma ali a atitude final que salva tudo. E aí tem o conselho ali dos deuses, né? Tipo, de vamos premiar todo mundo que participou, e aí é só os protagonistas, mas tudo bem. Então tem o cargo do Tyson, né? Que ele vira um. Esqueci agora. General? Esse é um dos maiores. Esse livro é um dos maiores e que menos tem o que falar. Pois é. É uma grande enrolação. Não vou pegar aqui não. Bom, o Tyson ele ganha um cargo lá porque o Poseidon não queria deixar ele lutar nunca, né? E aí ele prova que ele mandou super bem na guerra, então ele vira um tenente lá, alguma coisa assim. O próprio Grover também, que aquele sátiro meio escroto, o Leneu, morreu.
tadinho, mas aí o Grover agora é o todo-poderoso dos sátiros lá, ó, senhor do mundo selvagem, papapá, várias coisas. A Thalia segue no mesmo. Só falou, ó, mandou bem, parabéns. Acho que ela é o que vai aumentar as caçadoras, um negócio assim. Annabeth virou arquiteta do Olimpo. Isso é bem legal. Eu espero que, né, nessa reforma do Olimpo, né, que acrescente ali uns troninhos pro Hades. Eu realmente não lembro dessa parte, gente. Talvez acrescentar um trono pro Hades, acrescentar, enfim, uns outros espaços ali, né, pra, enfim, valorizar um pouco os outros deuses. E o Percy é oferecido pra ele a imortalidade. Muito babado. E o Percy, muito do humilde, recusa, né, esse presente, porque ele quer viver uma vida normal e tranquila, e enfim, ele não quer abandonar a Annabeth. E no lugar ele pede justamente esse reconhecimento para os outros deuses e para os filhos, porque ele é muito altruísta. E porque ele acha que vai melhorar as coisas pra ele se ele fizer isso. Mas aí tem Heróis do Olimpo, né, tadinho. O Wendell falou, Annabeth ganhou mais trabalho, pois é. Obrigada por ter nos salvado. Toma aqui mais esse job aqui pra você reformar onde a gente vai morar. Mas enfim, ela tá muito feliz, né? Isso que importa. Humildão. Percy humildão. E é isso, né? Sobre eles. Depois eles voltam pro acampamento e tal. E aí a gente tem finalmente, né? Finalmente a concretização de Percabeth, entendeu? Agora é casal. Casal real, oficial. É isso. Ai, meu Deus, que beijo lindo, maravilhoso dentro d'água. Olha, eu não sei lidar. Eu não sei lidar com este momento. Eu amo demais esse final, assim. Pra mim, poderia até acabar o livro ali, com o beijo deles dentro d'água. Porque eu achei muito, muito perfeito. A Duni falou que não vai conseguir ver a live toda. Ah, mas que bom que você curtiu. Muito fofa, perfeita, Duni. Muito obrigada. Eu já vou encerrar daqui a pouco também, não tem muito o que falar mesmo. Mas obrigada por ter vindo aqui e ter participado de tudo. Beijos. Deixa eu até lembrar. Eu não lembro agora o que acontece no último capítulo. Acho que é só a resolução ali, né? Que o lance da Rachel é antes. É, o lance da Rachel é antes. Isso. Então, termina. Felizes para sempre, né? Acho que tirando o fato de que tem a nova profecia, né? É tudo muito fechadinho, tudo muito tipo, olha, tá tudo bem, tá tudo feliz, tudo contente. Se você para por aqui, de buenas. Mas é claro que muito drama ainda aguarda esses personagens em Heróis do Olimpo, e aí vai ter toda uma outra galera nova tal. E uma coisa que eu achei engraçada é que teve um personagem que apareceu indiretamente nesse último livro e que aparece no Heróis do Olimpo. Eu achei isso muito engraçado, que eu, enfim, né, quando eu li a primeira vez eu não sabia, e aí agora relendo, falei assim, ah, essa pessoa aqui, interessante, é meio que uns easter eggs, assim, né. Mas de resto, acho que é isso, gente. Enfim, foi um livro legal, mas a Meiuca ali dá uma cansada. Espero que na série fique mais interessante, mais dinâmico, mas acho que, enfim, muitas cenas de ação legais, pelo menos, a gente vai ter. As estátuas, né, de Nova York, voltando à vida não, né?
criando vida para defender a cidade, que é uma outra coisa que lembra bastante Harry Potter. Muita coisa lembra Harry Potter em Percy Jackson. E basicamente eu acho que é isso. Não tem tanto o que falar. Finalmente meu Nico foi enaltecido pelo rei que ele é. Tadinho do meu baby. E eu acho que é isso. Tem alguma outra coisa que vocês gostariam de comentar? Que eu me lembro. Deixa eu até ver minhas anotações aqui do começo. Que eu anotei só quando eu comecei a ler, depois eu parei de anotar. Acho que é isso mesmo. Falei de tudo que eu tinha anotado. Eu vou encerrar no YouTube, então. E aí a gente pode conversar sobre outras coisas aqui, se vocês quiserem. Então é isso, gente. Esse foi o nosso papo sobre O Último Olimpiano. Um livro, né, que encerrou um ciclo muito importante, mas que não é um pouco, né, diferente, tem essa pegada aí de guerra que acaba não acrescentando tanto, mas, enfim, é uma conclusão, assim, épica, né, para todo este drama de Percy e seus amigos. Gostei muito de, enfim, revisitar essa saga de novo com todos vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. E continue seguindo aí o Tênis Verde nas redes sociais, @TênisVerdeCast. Pode me seguir também, @NathFanatic. Se inscreve aqui no canal, segue lá no site roxo, que a gente vai continuar lendo, né, Heróis do Olimpo. E a gente vai organizar esse clube de leitura aí pro futuro. Então, se você quiser acompanhar, segue a gente nas redes sociais. E também você pode ir lá no nosso grupo do Discord, que o link tá aqui na descrição. E eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo papo. Tchau!